Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria retornar a este lar de esperanças, a este hospital de amor, a esta universidade de almas. E falar do Evangelho do Cristo para nós é coisa muito simples. Não tão simples é nos tornarmos o Evangelho no pensar, no sentir, no falar e no agir. O tema de hoje, autocura, o homem adormecido. Porque parece que esquecemos que Jesus, num dado momento, afirmara que somos deuses e decretou: farão coisas maiores do que agora faço. E nunca afirmou: eu curei você, mas sempre a sua fé te curou. Para nós, espíritos livres pensadores, acreditamos que fé é conhecimento vivenciado e não apenas teorizado. Eu acredito porque eu tenho certeza, e só tenho certeza após a experimentação. Porque por mais teoria que temos, por mais que filosofemos, jamais a filosofia conseguirá nos dar o discernimento, por exemplo. Ela nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência nos ensina a fazer e com ela temos o discernimento, mas não nos ensina a comportar. Por isso esse código de ética e moral, que está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, no dizer de Emmanuel, e para Joana de Ângeles, é uma fonte inesgotável e inestancável de força, vitalidade e vida. Exatamente isso que é o Evangelho. Não é puramente um livro. O livro nos fala mas não é o Evangelho em si. O Evangelho para o espírito Caena, ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza, assim como para o espírito Sheila, Joana de Ângeles, Emmanuel, como eu disse, Bezerra de Menezes, Miramês e tantos outros. É uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Acreditamos que filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de cão, cãozinho é. Agora, filho de Deus, Deusinho deveria ser. Porque se Cristo criou ou construiu o planeta Terra, onde todos nós fazemos parte deste orbe planetário, como células do seu corpo, no meu corpo biológico, com mais de 600 trilhões de células físicas, conforme Dr. Deepak Chopra, formando apenas 10% de sua massa, sem falar dos vermes, vírus, micróbios, bactérias, ultravírus, que compõem 90% de sua massa e foram construídos para sustentar o corpo, nunca para gerar doenças nem agredir o corpo, conforme consta nos anais da ciência com o Dr. Louis Pasteur e Claude Bernard. Então não são vírus, bactérias, micróbios, vermes, esses seres de variada ordem que causam as doenças. Segundo esses autores, são os ambientes. Se a nossa mente dissonar no nosso modo de pensar, de sentir, de falar e as nossas atitudes não estiver em consonância com as diretrizes do Evangelho, tudo em nós se torna agressivo. Não só a língua, que fere mais do que uma bala, assim como os pensamentos, etc. Então eu gostaria de dividir com vocês fatos, não teorias. Nós construímos, através dos milênios, alguns caminhos, muitos ilusórios, porque nos últimos 8.000 anos tentamos pegar atalhos todos os momentos, ou quase todos. Não sei se alguns de vocês assistiram
o desenho animado chamado Leão da Montanha. Eu era o próprio. O problema aparecia, saída pela direita. Outra hora, pela esquerda. Outra hora, pela retaguarda. Outra hora, de qualquer maneira, do jeito que dava. Mas não enfrentava coisa alguma. Só que um dia eu me vi com apenas 2 meses de vida. Porque naquele momento, eu só tomava 36 litros de refrigerante por semana. E daquele que derrete ossos do dia para a noite ou da noite para o dia. Fora a alimentação que não tinha como mensurar. Eu não sabia que era na boca que estava a saciedade. Eu não sabia que era nas mais de 35 milhões de pequenas glândulas no íntimo de minha boca que eu extraía a quase totalidade dos elementos vitais do meu corpo. Eu não sabia ainda que no ar que eu respirava, eu já canalizava mais de 70% de tudo que é útil e necessário à manutenção do meu corpo físico. Eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que a oração é o mais potente, o mais perfeito mecanismo de planificação. E, ao mesmo tempo, o mais perfeito mecanismo no processo da autocura. Porque é com ela que eu vou colocar o Evangelho que está em minha consciência como repositório de força, vitalidade e vida em ação. Orar para Joana de Ângeles é iluminar-se de dentro para fora. Embora a maioria terceirizam até a oração. E a oração beneficia quem ora. Quem recebe as tuas vibrações, recebem apenas estímulos. Recebem o alívio. Mas a cura só acontece quando eu começo a orar por minha vez. Oração não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. Ela é poder de transformação. Ela é energia. Ela é vibração. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. Mas normalmente terceirizamos a oração. E às vezes até a magnetização de uma água. Terceirizamos também. Sem saber que em meio segundo eu posso magnetizar não só um copo d'água, toda a água da caixa d'água da minha casa ou toda a água da minha cidade. E saber que uma única gota d'água tem tudo que existe no universo. Se eu interferir numa gota d'água, eu estaria alterando a estrutura do universo, segundo Joana de Ângeles e vários outros autores. E o nosso corpo basicamente é água. E aí você quer reconstruir a estrutura óssea do seu corpo. E narra alguns que você precisaria tomar leite. Leite de quê? O de caixinha? Isso é leite? Eu já fui retireiro. Eu já cuidei do gato. Por isso eu sei o que é leite. E eu sei o que a vaca deveria comer para produzi-lo, a cabra, a búfala e etc. Agora esse pasteurizado que a tantos graus abaixo de 0 e quantos acima da temperatura normal, que mata mais de 60% da vida útil no leite ao nosso corpo, é este? Ou aquele que vai só da cáustica, formol e vários outros químicos, e ainda isolado dentro de tecidos construídos com átomos de alumínio ou estruturas? E é esse que nós aquecemos no forno de micro-ondas, destruindo tudo que existe numa coisa vitalizada normal ou num elemento vital normal. Se você colocar lá uma cenoura, por exemplo, em 1 minuto de aquecimento, foi-se embora 97% em média de tudo que era vital naquela cenoura, e vários dos elementos transformaram em cancerígenos. E nós queremos sarar. Sequer sabemos a necessidade do nosso corpo, a maioria de nós. Eu não sabia. Eu pensava que comer, e comer bem como eu comia, era garantia de nutrição. Estômago cheio. Hoje eu sei que nem só de pão vive o homem. Madre Teresa de Calcutá chegou à condição de tomar 1 xícara de água por semana, somente. Era tudo que ela trazia para o seu corpo. E hoje sabemos o valor da música no processo terapêutico e como alimento, porque a música altera a estrutura molecular do ar
ela traz eflúvios da mente de quem canta, da consciência de quem canta, do cosmos, porque a música é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos. E quando essa harmonia cósmica atinge a mente do intérprete antes da sua consciência, enriquece-se com seus sentimentos, quando transforma em eflúvios virtuosos, vibrações, cores, e transformam-se em sons, se os nossos ouvidos estiverem educados para percebermos a sua grandeza, vamos canalizá-la para dentro de nós e, através do ouvido médium, das estruturas construídas para recepcionar a partir dos tímpanos, que vai vibrar e vai resvalar no que nós chamamos de martelo, que vai dar uma martelada na bigorna, que vai refletir no estribo. Temos uma oficina dentro de nós, vocês já perceberam? Só no ouvido médium. E vai transferir esses sons para o ouvido interno. E se tivermos harmonia em nossa estrutura íntima, esta música começa a interferir na nossa estrutura cerebral, no nosso sistema nervoso, transformando-se em novos hormônios ou em forças hormonais, gerenciando mais harmonicamente o nosso próprio universo, gerando a morfina, a serotonina, noradrenalina, ocitocina, para que eu sinta um bem-estar. Mas normalmente, por falta do silêncio interior, do preparo, na maioria das vezes ouvimos apenas barulho. Muitos se irritam com a música clássica. E veja, a Quinta Sinfonia de Beethoven tem a capacidade, para quem está visitado pelo câncer, de matar pelo menos 1/3 das células cancerígenas, para quem sabe ouvi-la, e deformar mais 1/3, e digo eu, desnortear o restante. Mas o Bolero de Ravel, a Nona Sinfonia, as 4 estações de Vivaldi, nos auxilia na cura de todas as doenças, não só de uma. Você ama comer ou ama cozinhar? Ou as duas coisas? Porque se você ama o que faz e ama cozinhar, Hipócrates, o pai da medicina, já afirmara que seu alimento seja seu medicamento. Mas se você, como nós falamos lá em Minas Gerais, amanheceu com a avó atrás do toco, do avesso, azeda, em que você vai transformar? Porque um dos seus pensamentos, segundo Allan Kardec, só um, te conecta com todas as suas vivências, desde o seu instante conceptual até a atualidade. Te conecta com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Você vai enviar para todos os seres em todos os mundos e para tudo que existe em você, desde quando você foi uma lagartixa, antes da lagartixa e etc. Você lembra dessa informação quando você era lagartixa? Você sabia fazer um rabinho novinho. Quando a coisa apertava para o seu lado e alguém queria usar você como o seu almoço, falar, metade do meu corpo mais ou menos eu te dou, agora o restante eu preciso continuar a marcha. Então você destacava parte do seu corpo que ficava pulando e você ficava olhando. Assim que ele olhava para quem que eu pego, você dava no pé e deixava lá, porque sabia dentro de pouco mais de uma semana construir um rabo novo, assim como uma salamandra também o faz, construindo uma perna nova com mais ou menos uma semana, um caranguejo marinho construindo as suas puãs, e nós que acreditamos que fomos tudo isso, não sabemos curar uma dor de cabeça? Ao invés de você silenciar um pouquinho e respirar profundamente, sem preocupar com o ritmo, prestando atenção no ar que você respira, fazendo o percurso até a intimidade dos seus pulmões, sabendo que esses pelinhos que estão dentro das suas narinas filtram o ar fisicamente, a mucosa no seu interior vai umedecer e aquecer, os sensores sutilíssimos que estão na intimidade das narinas já transporta a harmonia desse ar e acalma as suas emoções. Você que está ansiosa pensando em assaltar a geladeira na madrugada, se fizer isso, você alimenta a ansiedade, que é uma emoção. E ela não vai se alimentar de doce, porque aparentemente parece acalmá-la. Mas ela parece um poço sem fundo, daqui a pouco quer tudo outra vez.
Então, quando você sabe respirar, não só pacifica as emoções, acalma o seu mundo mental, mas se não sabemos que uma simples leitura de um teor vibracional harmonioso enriquece as nossas mentes, acalma também as emoções, no caso da ansiedade. Uma leitura, assim como a música de um teor vibracional elevado, conforme o experimento do Dr. Masaru Emoto, com a música, com as palavras amorosas, com as orações, com uma frase colocada no recipiente. Uma frase, harmonia, muda a estrutura da água. Uma frase. Amor, gentileza, delicadeza. E às vezes esquecemos dessas coisas. Esses missionários se esforçam, como no caso de Albert Einstein, que ficava até 3 dias sem comer para descobrir alguma coisa em benefício da humanidade. E às vezes, como numa situação ocorrera, alguém quase atormentado, insistindo para ele comer, ele vai para o refeitório. Encontra um distraído no caminho e começam a conversar. Termina o diálogo e ele pergunta: eu estava indo ou voltando do refeitório? Eu acho que você estava voltando. E voltou e ficou mais 3 dias sem comer. Porque a fome é mais psíquica do que real. Porque quando vocês estiverem com fome, faça o exercício. Não precisa mais do que isso. Em primeiro lugar, a respiração. A respiração já canaliza mais de 70% sem que nós interfiramos. Mas se eu colocar uma boa música e começar a orar, uma leitura de alto nível, pode ser do Evangelho, livro ou não, vocês vão perceber que o universo psicofísico começa a acalmar. E ao mesmo tempo, se mentalizarmos o alimento que gostaríamos, quem começa a mentalizar, começa a construir o próprio alimento, segundo vários autores. Tudo que eu estou mentalizando, eu estou criando. E não só o alimento. O jovem Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, ele narra que em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Um órgão. E eu conheço amigos que criaram não só um órgão, criaram um corpo novo. E um dos luminares, uma das missionárias que fizeram isso foi a doutora Louise Hay. Ela foi para casa desenganada pela medicina, embora fazendo parte do contexto. Se eu tenho condição de criar um órgão novo e sabendo que o energismo do meu corpo renova-se totalmente em alguns dias, não bastaria eu mudar o pensamento? Veja com Joana de Ângeles, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. Ideias e planos que reorganizam os complexos campos celulares, harmonizam-os e aumentam a produtividade. Basta uma gota d'água colocada na palma da mão e o movimento no sentido horário se vocês quiserem canalizar a energia para dentro do corpo. Ou no sentido anti-horário se quiser desintoxicar o corpo. E uma gota d'água nos conecta com o cosmos. E por meio dela eu começo a trazer, através da mentalização, os elementos para multiplicar as possibilidades. Mas se eu fizer isso com alegria, com gratidão, com esperança, conforme o experimento científico trazido à baila pelo cientista e jornalista Greg Briggs, nós podemos, com alegria, gratidão e esperança, potencializar, fortalecer o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes. E o que faz a alegria em nossa vida? Alegria é uma virtude ou um ser? O que vocês acham? A esperança é uma virtude ou um ser? A caridade é uma virtude ou um ser? A fé é uma entidade ou uma virtude somente? Ela é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Para ser mãe, pressupõe-se que é um ser. Como que eu posso dar à luz a todas as virtudes se eu não for mãe? Vocês acreditam na possibilidade?
Já estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa? Estudou? Lembra da lição Caritas? E dependendo da tradução que você leu, o próprio Espírito Caritas afirmar: eu sou a caridade? Lembra disso? Ou esqueceu? Diga a verdade. E eu leio o seu pensamento. Na obra Nos Caminhos de Jesus, o autor, Amélia Rodrigues, ou a autora, ou o espírito. O médium, Divaldo Pereira Franco. Creio que ambos merecem o nosso crédito. Na lição de número 23, ou no capítulo chamado O Anjo da Misericórdia, num dado momento, 3 entidades se aproximam de Jesus no alto da cruz, e afirmando que falharam com ele em sua missão, ou em suas missões. E a primeira a chegar-se, mais ou menos com essas palavras: tu te lembras, Senhor, eu sou a fé. A segunda: eu sou a esperança. 3 entidades, conforme narra Amélia Rodrigues. E a terceira: eu sou a caridade. E Jesus convoca uma 4ª entidade chamada de misericórdia, e era uma entidade também, para levar as 3 para tentar outra vez realizar o seu trabalho que pensavam ter fracassado. E nós sabemos com Joana de Ângeles que a paciência também é uma entidade. E a paciência gera autoconfiança, já que gestou uma filha e a filha quer gestar a sua filha com a carinha ou com o rostinho da mãe. E a paciência que gerou autoconfiança, segundo Joana de Ângeles, a autoconfiança vai gerar mais paciência. Está na obra de Joana. Porque nós estamos organizando um 2º livro falando das virtudes, falando da oração, do Evangelho. E eu percebo a cada dia, conforme Zoroastro já afirmara há quase 8.000 anos. E eu fico imaginando alguém como Zoroastro, que era um secretário de Jesus, o Cristo. Ele não teve mãe, ele não teve pai. Ele construiu um corpo, deu recado, bateu o pau da sandália e foi pregar em outro lugar. Assim como Hermes Trismegistos, idem. Ninguém na história da humanidade sabe afirmar quando esses 2 nasceram e quem foram seus pais, porque não houve pais e ninguém sabe quando fora exatamente. Os 2 foram secretários e sabiam construir os seus próprios corpos. E o construtor do planeta não sabe fazer um corpo? Dos nascidos de mulher, João o Batista é o maior. Naquele momento que Jesus disse-nos: eu não sou nascido de mulher. Duvidam disto? Mas criaram a história para nós, não criaram? Nossa Mãe Santíssima, para nós, é a mente do Cristo, inclusive maior e mais sábia do que o próprio Jesus. Danou-se, não danou-se? Fala-nos que ela é a mãe da humanidade. Como que ela pode ser a mãe da humanidade se ela não fosse a mente? Sendo a mente do Cristo, ele criou o planeta. Então essa mente gestou o planeta e tudo que nele existe. Fica mais lógico. Mas pode continuar acreditando que ele mesmo, construindo o planeta, não sabia fazer um corpo e terceirizou a sua função. E vai questionar a André Luiz, quando ele narra na obra Entre a Terra e o Céu, que quando a nossa mente atingir mais altos degraus no processo de iluminação, a mente, e ele não fala outra coisa, arroja de si mesma o energismo para construir os seus veículos de expressão, o perispírito e o corpo, e encarnar em mundos que lhe sejam inferiores. E segue o autor: quando o espírito já domina as leis de aglutinação da matéria, ele governa o fenômeno da encarnação sem subordinar-se a ele. André Luiz não falou de concepção. Falou de alguém que tem capacidade de criar um corpo novo. E nós vemos aí os nossos irmãos extraterrestres fazer isto. Vocês já não os viram por aqui? Ou não têm olhos de ver? Ou têm medo de ver? Eles estão aqui o tempo todo, como está aqui agora, festejando conosco o 27º aniversário
dessa espaçonave de luz. Vocês sabem que tem um portal dimensional aqui. Por que vocês não ascendem para outras dimensões? Tem medo de morrer? Eu estou falando com vocês aqui nesse microfone e não estou aqui presencialmente. Eu estou em outro lugar. É possível isto? Eu sou um ser multidimensional e vocês também. A diferença é que eu acredito nisso. E vejo em tempo real eu fracionado em 600 trilhões, conversando com cada uma de minhas células. E fraciono outra vez quando estou lá dentro, conversando com cada uma das organelas. E fraciono ainda uma vez e converso com cada uma de suas moléculas. Mais uma vez e converso com cada um dos seus átomos. De novo conversando com as partículas atômicas, ainda uma vez com as subatômicas, até chegar ao estado conceptual da consciência. Todos nós sabemos disso, porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. Sabemos que o nosso corpo é um ser com autoridade suficiente para botar a alma fora, para expulsá-la do próprio corpo, como foi o meu caso. O corpo estava morrendo, e o matuto que deixou ele ir à falência foi expulso do próprio corpo. Alguém assumiu o corpo, consertou o próprio corpo. Mas quando necessitamos, aqueles que estão na plateia, que trabalham nessa casa e têm clarividência, percebe que eu não estou no corpo desde o início da palestra. E vários eus estão falando com vocês, sem falar dos espíritos que orientam esta casa. Porque a palestra está brotando aqui. Nós não programamos, não decoramos nenhuma frase ensaiada para falar com vocês numa palestra há muitos anos. Assim como desde o início dos programas de rádio e TV, nunca programamos ou ensaiamos perguntas e respostas. Preferimos a surpresa da pergunta e o máximo que pode acontecer, só sei que nada sei. Eu não sou obrigado a responder, sou, você é, vocês são. Mas já questionaram a vocês o porquê adoecemos? Deus criou doenças? Somos obrigados a sofrer para evoluir? Num dado momento, Joana de Ângeles acreditou nisto. E chegou a grafar no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma inequívoca: a dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos. E lendo somente essa lição do mesmo Espírito, acreditei naquilo, fechei o livro e me acomodei. E achava chique sofrer. E eu não percebi que na próxima lição do mesmo Espírito, na mesma obra, já falava totalmente diferente. Na lição Dar-se-á aquele que tem, onde ela começa com palavras sutis: homens cegos e surdos. Não é Deus que retira daquele que tem pouco. É o espírito negligente e descuidado que perde o campo de trabalho que seu pai lhe confiou. No caso, seria o corpo esse campo. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Agora eu encorajei. Então, se eu fizer um esforço bem direcionado, eu vou ver chegar mais 100 potencialidades para que eu realize a minha obra. Se eu me esforçar um tanto mais, vai chegar 1000 vezes a mais o que eu estou intencionando fazer. E mais tarde com Allan Kardec, como eu já disse, o meu pensamento me coloca em conexão com todas as minhas vivências. E eu já fui um átomo, eu já fui uma molécula, eu já fui uma célula, um animal unicelular. Eu já fui todas as coisas que me antecedem. Porque do contrário, a lei não me permitiria estar humano hoje. Só desce quem subiu. Eu não consigo ascender a um estado de consciência que eu ainda não construí. Para o Espírito Emmanuel, a mente, o cérebro espiritual, constrói a superconsciência que é o reino de Deus em nós. E para André Luiz, esse reino de Deus em nós é o resultado, a soma das experiências enobrecedoras que construímos através dos milênios. Estamos, de fato, como dizia Zoroastro e Hermes Trismegistus, ignorando o amigo oculto que trazemos em nós
e normalmente desconhecemos. Porque o Espírito, a nossa consciência, ele é o Deus que construiu esse corpo, segundo Allan Kardec. Ele sabe o menor movimento de uma célula, de uma molécula, de um átomo ou da menor partícula. E nós sabemos de quê? Eu sei que quando penso, eu posso criar átomos, alimentos, medicamentos. Mas eu tenho a noção do que seria a estrutura de um átomo de hidrogênio para que eu possa construir a água sem precisar sorvê-la? Você sabe? A força de coesão, a força nuclear forte que une os elementos para que ele exista. Você conhece essa força? Já estudou sobre ela? Quer criá-la agora em você? Leon Denis, na obra O Grande Enigma, nos ensina a criá-la. No ápice da minha vontade, que é a onipotência do meu espírito, da minha consciência, que vai agir sobre as potências da mente, da espaçonave perispiritual e do corpo, no ponto mais delicado dessa vontade, que tem a potência para vencer todos os obstáculos, inclusive a morte, segundo o autor. Se assim não fosse, eu teria desencarnado há mais de 30 anos. No mais alto nível de potência da vontade consciente, a força vital do Evangelho que está em tudo transforma-se em atração. E a atração para Allan Kardec é a lei que rege a matéria inorgânica, o amor. Porque essa força de atração, segundo o autor, se faz amor, a lei, a virtude. Agora eu crio um campo de atração e atraio partículas menores, e se eu sei o que é um átomo e a sua função, eu começo a mentalizá-lo, conforme vocês podem estudar a respeito disso na obra de Camille Flammarion, Narração do Infinito, no capítulo 3º, ele sai do corpo e começa a mentalizar esse mundo atômico e subatômico, construindo átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos. É possível fazer isto? Se não é possível, explica-me. Uma criança com 2 dias de vida, com falha congênita em seu coração, com uma fenda enorme no coração, com uma semana somente de lembrarmos à sua consciência o Deus que nela existe, que ela é o autor daquele corpo. E na semana seguinte os exames, todos que provaram a enfermidade, agora todos normais. Explicam-me. Ou uma jovem menina com 4 anos de idade, que os seus pulmões estavam tão comprometidos, tão encharcados, que não apareciam mais nos raios-x, nas ressonâncias, nas tomografias. E após um diálogo com sua consciência, lembrar que ela é filha de Deus, que a lei não é de punição. Corrigido a causa, desaparece o efeito. E na semana seguinte, todos os exames apresentarem-se normal. Hoje, com 17 anos, nunca mais teve problemas pulmonares, porque reprogramou a sua conduta. Assim como o jovem menino chamado Arthur, não sei se é porque tem um nome de rei, o rei Arthur, que conviveu com o mago Merlin, de repente é isso, mas com 8 anos de idade ele fala da evolução do mineral até o homem, e nunca estudou em livros. Ele já palestra junto conosco, falando de Deus e do respeito que temos que ter pela vida. E eu poderia citar centenas de casos, como está aqui a Valéria, e o Alessandro e a Narayane, que programaram a gestação dessa criaturinha, desse ser divino, que o seu nome quer dizer a voz da consciência, e eles não sabiam que Narayana significava a voz da consciência, o nome, e tinha um projeto chamado Caminhos da Consciência, só faltava a voz. E ela, mesmo sendo a primeira filha, encorajado por ele, o esposo, programaram durante anos, 9 anos, estudando o que é gestar um filho. E a maioria, sem planejamento algum, quer gestar filhos. E ela programou não só gestar, conceber de forma natural, como minha mãe me concebeu. Em casa, somente com as parteiras, com a doula. E os dois, na intimidade do lar. E conseguiram. Está ali o resultado. E várias mães que antes conceberam por cesárea, hoje, no segundo, no terceiro filho, concebendo naturalmente.
porque uma médica na capital do meu estado, não de origem, porque eu sou mineiro, residente em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, ela trouxe ao mundo mais de 30 mil crianças. Nunca fez uma cesárea. E por comodismo, por negligência de muitos profissionais, quer convencer a jovem mãe ou candidata a mãe, porque somos mães depois que parimos, depois que damos à luz. Até então estamos gestando, não é isso, Valéria? Depois que damos à luz, a partir dali, nasce junto com o filho, a filha, a mãe também, porque até então eu não sou mãe. Então nós temos um poder descomunal que desconhecemos. E no Evangelho segundo o Espiritismo consta numa de suas lições: se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, verdadeiros prodígios, que não passam essas capacitações de um desenvolvimento se eu me candidatar a isto. Que força é esta? A vontade, eu disse que é a onipotência do espírito sobre as potências da mente, do perispírito e da matéria biológica. Mas eu disse também que o Evangelho é força, vitalidade e vida. Então naquele momento Allan Kardec estava dizendo isso, não disse com palavras claras. Mas agora Joana de Ângeles confirma, Emmanuel confirma, que o Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida e está em nossa consciência. E a oração é o mecanismo através do qual eu vou colocá-lo em ação. Quando atinge o campo mental, o que antes era uma virtude, porque a força no Evangelho é uma síntese de nossas virtudes, que nós chamamos de potenciais inatos, a vitalidade em nossa consciência é o que nós chamamos de recursos latentes, que eu ainda não desenvolvi. Quando atinge o campo mental, o que era intuição, o que era virtude, gerenciado pela vontade, transforma-se em pensamento. A nossa capacidade criativa em ação. O pensamento em si não faz coisa alguma. Quem o direciona é a nossa inteligência, ou a nossa emoção, os nossos sentimentos, nossas virtudes. Ele é auxiliado pela imaginação. E só consigo desenvolver o poder imaginativo se eu conheço o que eu vou imaginar. Então, se eu estudar a respeito do meu corpo, eu consigo criar uma parte do meu corpo, ou a totalidade dele, porque eu sei a anatomia do corpo, conheço a fisiologia e consigo mentalizar com todas as funções que almejo. E ao mesmo tempo, essa imaginação, esse pensamento, essa inteligência, consultando a memória mediante as experiências passadas, dá forma ao algo que eu quero construir. Os sentimentos, as virtudes vão encarnar nessa forma e dar vida, transformando-se num hormônio se eu quero aprimorar os meus corpos, ou na vitalidade se eu quero gerar e nutrir possibilidades para a cura, para a recuperação dos tecidos. A partir daqui, transforma-se a mente, segundo Joana de Ângeles, Leon Denis, André Luiz e outros, Bezerra de Menezes, numa fonte inesgotável e inestancável da energia amor. Amor como força que gera e nutre, como lei que organiza e mantém, segundo Joana de Ângeles. Porque o amor é a força mais potente que existe no cosmos e ao mesmo tempo a mais sutil. É o antídoto para a cura de todas as doenças, porque ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo a autora. E quando eu adotei o amor como única razão do meu existir, ainda Joana de Ângeles, eu não preciso da dor para evoluir. Hoje, quando a dor está lá na esquina, já sei qual a sua mensagem. Já estou fazendo as reformas por aqui. Pode dar meia volta, porque é um fenômeno que está acontecendo comigo, dolorido, de enfermidade, analisável em suas causas, no dizer de Pietro Baldi, na obra Pensamentos, na de número 26 de sua lavra. Corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. Ou seja, eu posso pegar a confusão perturbadora que está gerando a enfermidade, viajar no tempo, porque para o espírito não existe espaço-tempo,
levar esses elementos em confusão hoje à origem da causa, reprogramar a situação. Então é um fenômeno analisável em suas causas. E os físicos quânticos já estão pregando isto. Mas já falamos disso há mais de 3 décadas. Agora eu reconfiguro a situação, controlável em seus movimentos. Então é um fenômeno analisável em suas causas, corrigível em seus movimentos, melhor dizendo, e controlável em seus movimentos. Então eu vou fazer uma autoanálise, um autoexame. É simples. Por que dói? Eu comi demais? Porque na hora que estamos comendo, às vezes a gente não lembra. Você lembra quando é de grátis, 0800, que tem que parar? Você lembra que não é na boca, no estômago cheio que está a saciedade, mas sim na boca? Que bastaria dos 20 elementos como alimentos, bastaria um, que não tem a energia de todos? E bastaria uma simples porção, como já dizia Merlin para Rei Arthur. Num dado momento ele pediu uma poção mágica para fortalecer o seu exército. E o mago Merlin, que existiu, é meu amigo pessoal. Vocês pensam que eu não o conheço? Eu tenho um dentro de mim. Pelo menos antes eu tinha um que fazia desaparecer as coisas. Desaparecer 3 engradados do refrigerante que eu citei durante uma semana. Um frango assado inteiro, fora os acessórios, só numa refeição. E ele faz lá a poção naquele caldeirão de bruxo. Fez uma bela bruxaria. E aí dá uma concha para o rei Arthur. Ele toma e já fica turbinado. Ele pede uma segunda, falou: negativo. Tudo que tinha aqui está nessa concha. Então não tem que tomar outra, uma para cada soldado. Porque se num único átomo, segundo Gibran, Khalil Gibran, tem tudo que existe na Terra, por que eu vou trazer um segundo átomo? Se eu sei disso. Se numa única cenoura tem tudo que existe no universo, por que eu vou comer uma segunda? Bastaria, às vezes, conforme Ramatiz, um náculo de pão. Uma simples, que nós falamos de torradinha, eu teria energias para 24 horas por dia. As 24 horas do dia. Ou um grão de amendoim mastigado 120 vezes com a mentalização naquilo que pretendo, para ter energias para 24 horas. Conforme outros autores e experimentos científicos. Hoje a ciência comprova em laboratório o poder de nos alimentarmos pelo pensamento. Por exemplo, eu desafio todos vocês a ganhar um livro de presente, ficando nesta posição, sentado sem sentar, por 5 minutos. Só 5 minutos. Ela movimenta todos os músculos do corpo. E eu economizo todos os recursos das academias. Porque todos os músculos, porque esse é o único exercício que eu faço nos últimos 32 anos de vida. E se não acreditar nisso, coloque o tênis, me empreste um e vamos andar 10 km no seu ritmo. E se quiser correr, me dá um tênis de corrida de longa distância para que eu não prejudique meu corpo e vamos correr juntos. Vamos programar o corpo em 2 minutos para jogar um milheiro de telha em cima da casa, as telhas que nós chamamos francesa, romana, em 20 minutos. Vamos ver quem vai ficar mais ofegante no final. Porque eu ando 5 km, 10 km sem ficar ofegante. Porque eu programo o meu corpo para tal. Mas quem não tem consciência disso, porque quem está criando o alimento é a minha mente. Quem está qualificando o que eu estou criando são os meus sentimentos. E se eu sou o criador como espírito dessa espaçonave, eu tenho o mesmo poder que tem o Deus cósmicos. Então eu sou onipresente. Eu estou em cada partícula do meu corpo. Eu sou onisciente. Eu sei o porquê do existir de cada uma. Eu sou onipotente. Eu posso derrubar tudo isso e reconstruir em 3 dias. Não foi isso que Jesus falou? E ele fez com menos de 3 dias, porque no 3º dia já estava pronto. Não sabemos o poder que temos. Por isso fica registrado no hinduísmo que estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou conforme o cristianismo, com Paulo de Tarso, temos um eu interior e um eu exterior.
E por mais que o eu exterior se corrompa, o eu interior continua crescendo dia a dia. Estamos à beira do poço morrendo de sede. Se soubéssemos respirar antes das refeições, se soubéssemos fazer esse exercício da gota d'água, e se não for suficiente uma gota d'água, coloque um pouquinho mais, esfregue uma mão na outra. Vocês vão ver a calma que passa ao corpo. Vocês vão sentir o frescor em todo o corpo. Se não for suficiente, pega uma porção de água nas mãos e banhe o rosto. Vocês vão perceber o quanto vitaliza lavar o rosto com a porção de água, mentalizando o que se pretende. Se não for suficiente, pega um copo pequeno e comece a mastigar os goles de água, sabendo que essas mais de 35 milhões de pequenas glândulas vão extrair a vitalidade da água, e o Evangelho está na água como força, vitalidade e vida, e a água carrega tudo que tem na natureza, assim como o ar que respiramos. Vocês vão perceber que só o exercício do copo d'água, meia hora antes da refeição, nós comeremos de 30% a 60% menos, principalmente os ansiosos. 30% menos. Agora imagine o poder de um banho, quando eu sei como fazer. Economizando água, economizando os recursos, uma boa música, se eu não quiser cantar embaixo do chuveiro, mas dependendo do que se canta, a gente pode perturbar a água. Mas veja lá o que vai cantar, porque as palavras têm vida, assim como as ideias, como os pensamentos, porque pensamentos se unem para formar ideias, que se unem para formar ideais projetados pelas palavras. Então, dependendo do que estamos pensando, sentindo, estamos qualificando a água, uma boa música vai nos ajudar, e após o banho vamos nos sentir revitalizados, até curados de dores dilacerantes. Quem está visitado pela fibromialgia, não é uma dor física, é uma dor da alma que ocorre por um processo de autopunição, de autoculpa, de autoflagelação. Por mais que tomemos morfina orgânica, não adianta, não vai cessar a dor, porque não está no físico. E se surgir a causa perturbadora no físico, pode dilacerar o físico em horas, porque é um processo cancerígeno no sistema psíquico e emocional, a fibromialgia. Então, se mudarmos o nosso modo de pensar, se pararmos de culpar a vida, culpar os outros, culpar Deus e todo mundo, e fazermos a nossa parte, se soubermos usar a respiração, o que eu estou dizendo a vocês, tudo isso vai cessar. Porque eu cheguei a tomar de 23 a 25 doses, quase tudo de tarja preta. E só de um vasodilatador chamado Depaquene, que destruiu o meu fígado e a vesícula na época, 6 doses por dia. E tem como provar para vocês. Tem tudo guardado. E hoje, com mais de 10 anos de esforço bem direcionado para a reconstrução do fígado, que está basicamente 100% reconstruído, a vesícula já desinfeccionou, porque ela virou uma pedra só, já fracionou em vários cálculos, já expelimos vários e ainda tem alguns, porque vesícula não se tira. Eu tenho um amigo que tirou a vesícula, desenvolveu diabetes, hipertensão, etc. 6 doenças depois de extrair a vesícula. É um dos órgãos mais importantes do corpo e nós pensamos, só porque tem um cálculo do tamanho de um grão de arroz, já extraímos a vesícula. Basta 5 maçãs ou 4 maiores durante 5 dias, de segunda a sexta-feira. Só que nesses 5 dias, nada de gordura, nada de laticínios, nada de temperos fortes, água e sal, nem alho seria aconselhável. Nada que coloque a vesícula em movimento. Ela vai hibernar. E os elementos da maçã vão amolecer os cálculos, dissolvê-los, diminuí-los. 5 dias. Se quiser ajudar, tome o caldo de um limão em jejum pela manhã, que vai ajudar também. Coma o mínimo, se prepare. No 6º dia, faça isso ainda, ou coma alguma coisa, não precisa mais comer as maçãs.
só até as 2 horas da tarde. A partir daí, jejum. 6 horas da noite ou 18 horas, tome um copo de cloreto ou sulfato de magnésio, o sal amargo. Ou cloreto de magnésio também dá, mas o sulfato melhor. 8 horas às 20 horas, outra dose. É uma delícia, porque o sabor depende da educação do paladar. É uma delícia, garanto a vocês. Agora, se prepare um tanto mais para as 22 horas. 180 ml de limão espremido na hora. 125 ml de azeite extra virgem de 0,2 de acidez de boa qualidade. E de boa qualidade não custa menos de R$50. E em pé, com canudinho, mexe a coisa direitinho para, se não tiver o preparo, por conta do azeite. Terminou. Agora 20 minutos de silêncio interior. Deite de costas, se for o caso, sem mover-se. 20 minutos. Após isso, pode mover-se para a direita ou ficar de costas. Nunca para a esquerda, por conta do canal da vesícula do fígado, que vai trazer para o duodeno o material. E ele compartilha com o pâncreas a partir de uma altura. Se virar para a esquerda, pode retornar para o pâncreas e dar uma pancreatite. Então não faça isto. Amanhã de manhã, só água vocês podem tomar. Jejum. 6 horas da manhã, mais uma dose daquela belezura do sulfato de magnésio. 8 horas, mais uma dosinha. Final da extrata. A partir daí já está saindo tudo que tem no corpo, até a alma às vezes sai, depois ela volta para reassumir. A partir das 10 horas começa a tomar um suco, feito na hora, e gradativamente não coma nada que force a vesícula mais do que ela foi forçada, porque esse azeite, aquela dose, aquele tamanho foi para dar um tranco nela, para jogar todo o polvo para fora. Normalmente sai todos os cálculos, e não só dela, do fígado também, porque o fígado tem muito mais pedras e chega a sair 2.000 pedras de uma única pessoa, pedrículas. E tem umas que parecem esmeralda lá, verdinha, outras... Entenderam tudinho? Agora eu vou fazer a palestra em 5 minutos. Tudo isso foi para distrair vocês até agora. E agradeça, lembra do autor do livro, Como Extrair Pedras do Fígado da Vesícula? Você pode colocar lá no Mestre Google. É um médico. Não estamos falando de coisas vãs. É basicamente isso, né? Acho que eu não fui infiel com nada. Foi um médico que escreveu um livro para que façamos isso. E o Dr. Lair Ribeiro assina embaixo, porque ele também ensina-nos a fazer isto. E ele é uma sumidade na área da nutrição, e vocês sabem. Então, como fazer algo por nós mesmos? Se tudo isso não serviu para vocês, faça pelo menos isto. Vocês vão economizar dinheiro. Vise o aproveitamento total de todos os alimentos, de toda a energia. O Alessandro mais a Valéria faz um bolo de laranja com casca, semente e tudo. Uma delícia, levemente amargo. Quando a gente combina o doce com azedo, com amargo, fica uma belezura. Aproveitamento total, porque tudo que existe nasceu do Evangelho. Vitalidade, força, vida. O não desperdício de coisa alguma. E se esforcem para fazer o máximo com o mínimo, sabendo que vai ser potencializado 100 ou 1000 vezes a mais. E se eu puder pedir mais uma coisa, eu pediria: a partir de hoje, pensem na verdade. Mas o que é a verdade? Se for verdade mesmo, ela serve para mim e para todos os seres de igual modo. Se servir só para mim e não servir para você, é a minha verdade. Então a verdade que se Jesus, o Cristo, estivesse em meu lugar, ele fazia exatamente a mesma coisa. E eu gostaria que alguém me fizesse exatamente a mesma coisa se eu estivesse no outro lugar. E ao mesmo tempo, se é verdade, é boa. Serve para mim, como eu disse, serve para os outros. Se é boa, é útil. Se passou por essas 3 peneiras, porque é Sócrates que nos ensina isto,
Agora a lição ou a receita de Satya Sai Baba. Pense na verdade. Agora sinta o que está pensando, porque o pensamento vai dar forma a essa verdade que vocês vão torná-la parte de vocês. O verbo vai se fazer carne. Sinta o que estão pensando para dar vida ao que se pensa. Fale o que está sentindo para dar movimento. E vivam o que está falando para dar direção. E para isso, segundo Buda, basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. Muita paz. Muito obrigado a todos.